Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje temos aqui a presença da professora doutora Marlise Vaz Bride, professora do Programa de Letras em Pós-Graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Hoje nós vamos falar sobre o tema do livro da professora, que é a sugestão metafórica em José Cardoso Pires. Professora, para começar, qual é a importância desse escritor dentro da literatura portuguesa? Na minha opinião, e não só na minha, na opinião de muitos outros estudiosos da literatura portuguesa, o José Cardoso Pires é um dos maiores escritores de ficção da literatura portuguesa da segunda metade do século XX. Ele praticamente teve 50 anos de publicação, porque ele começa a publicar em 49 e ele faleceu, e no ano que ele faleceu ele ainda estava publicando, né? Ele faleceu em 1998. Então são 49 anos de vida literária. E um escritor de grande importância, de grande qualidade, né? E por isso José Cardoso Pires merece estudos, não só esse que eu fiz há muito tempo atrás e que agora retomei, mas outros tantos, inclusive dos meus próprios alunos que têm estudado a obra do José Cardoso Pires. E por que ele não é tão conhecido entre nós, digamos assim, como um José Saramago? O que acontece que ele não foi agraciado, digamos assim, de não ser conhecido, digamos assim? Ele é bastante publicado fora de Portugal, foi bastante publicado durante a vida, né? Ele, quando começa a sua carreira em 49, ele já logo é muito bem recebido pela crítica. Internamente ele era muito reconhecido, só que ele não teve a visibilidade que o Saramago teve exterior. E, por exemplo, um Nobel de Literatura passa a ter uma visibilidade enorme, fora do seu próprio país, que, sem dúvida nenhuma, o Zé Cardoso não tinha. Mas é também uma característica do Zé Cardoso. O Zé Cardoso era um pouco avesso. Low profile, né, na dele. Ele era um pouco avesso, ele era um pouco lobo da estepe, assim, um cara que ficava um pouco sozinho, né? Ele gostava muito de ficar sozinho, ele não era do tipo de fazer muita propaganda de si próprio, e não que isso queira dizer, ou esteja querendo dizer que outros seguiram um caminho de fazer propaganda de si próprio. Mas era uma característica dele. E isso fez com que, embora ele tenha colaborado, eu acredito, até para o próprio Nobel, porque a qualidade da literatura portuguesa contemporânea era de tal ordem, naqueles anos da segunda metade do século XX, que isso acabou por, como a média era muito boa, acabou por dar uma visibilidade para aquele que teve, por várias circunstâncias, digamos assim, mérito e sorte de conseguir o Nobel. Professora, qual é essa qualidade da ficção portuguesa da segunda metade do século XX, né, que a senhora acabou de tocar, para o nosso público e também para mim, né? Qual é a importância, qual é o ponto aí fundamental que dá essa riqueza da ficção narrativa portuguesa? Essa ficção portuguesa do século XX, ela, principalmente dessa segunda metade a que eu estou me referindo, né, ela vem de um momento da literatura portuguesa que foi o neorrealismo português. E o neorrealismo português ele tinha uma ligação muito forte com os neorrealismos do mundo inteiro, inclusive com a ficção regionalista do Brasil, né, da década de 30. Então, lá na década de 40, eles começam a escrever um pouco nessa linha. O Zé Cardoso se destacava desse grupo, embora ele tivesse uma ligação com uma crítica social muito forte, e isso estava ligado... Os temas dele de críticas sociais. Sem sombra de dúvida, só que não é direta. Tá. É revezada. E por isso que eu chamo de sugestão. Ele não trabalha com a denúncia direta. Ele trabalha com uma denúncia
que vai através desse processo de sugerir e, portanto, ele exige um leitor muito ativo. Isto era uma característica que acabou por, se bem que há muitas diferenças entre esse grupo de grande qualidade da literatura contemporânea, né, portuguesa, isso é uma coisa que perpassa por quase todos, inclusive o Saramago, porque o Saramago, que é um escritor de altíssimo nível do ponto de vista do enredo, ele conta muito bem as suas histórias, né? E o José Cardoso Pires, ao contrário, ele evitava contar histórias, ele quase que não conta histórias, ou a gente tem que remontar toda a história. E nesse aspecto, então, desculpe, nesse aspecto, então, é preciso de um leitor muito ativo, não? Exatamente, era isso que eu ia, e era exatamente aí que eu ia apontar, que a grande qualidade da literatura portuguesa contemporânea, e quando eu digo contemporânea, é minha contemporânea, dos anos 60 para cá, que foi quando eu comecei a ler a literatura contemporânea, né, portuguesa, esse fato dela ser uma literatura instigante, que obriga o leitor a trabalhar. Então não é uma leitura simples, nunca, entendeu? Mesmo quando aparentemente é simples, ela tem outros níveis, outras camadas de complexidade. E nesse aspecto, professora, será que isso não o dificultou digamos assim, a ter essa maior visibilidade, tendo em vista que a nossa contemporaneidade, ela cada vez mais não nos faz ativos, mas muito pelo contrário, passivos. Quer dizer, então, como ter um leitor em uma era da passividade? Exatamente isso. O José Cardoso Pires, ele exige essa atividade do leitor. O leitor tem que participar da construção do objeto. Tipo assim, é uma esfinge, né, que eu proponho o meu enigma, ou você decifra, ou você vai ser devorado. Né? Me parece uma uma epígrafe do Nietzsche, lá do Assim Falou Zaratustra, que é o livro para todos e para ninguém, né? Quer dizer, para todos que entram nessa atividade do pensar, né? Exatamente. Mas eu queria discutir um ponto aqui do seu livro, que é a questão dos projetos, do projeto estético ideológico deste autor. Mas eu queria falar disso no nosso próximo bloco. E você já sabe, continue aqui com a gente no Café Pensamento. O que faz um quadro ser famoso? Essa pergunta passa pela cabeça de muita gente que vê o quadro Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci. O quadro, também conhecido como La Gioconda, atrai a visita de milhões de pessoas. Muitos se espantam ao descobrirem que a obra mede apenas 77 por 53 centímetros. O que o quadro teria de especial para receber tanta atenção? Há quem diga que o sucesso é resultado dos mistérios que envolvem a obra, a começar pelo sorriso enigmático. Durante anos, se discutiu se Mona Lisa está feliz ou triste. Também se discute quem teria sido a modelo do quadro, que começou a ser pintado em 1503, um trabalho que Leonardo da Vinci só terminaria em 1506. A versão oficial diz que se trata da esposa de um poderoso comerciante de Florença, Francesco del Giocondo. E há quem diga que ela teria sido amante do pintor. Alguns historiadores afirmam que a modelo estaria grávida, o que explicaria o sorriso e a posição das mãos. Outros especialistas afirmam que a modelo, na verdade, foi uma duquesa de Milão. E há teorias que dizem que o quadro retrata o próprio Leonardo da Vinci vestido de mulher. Independente da modelo, a obra era importante para Da Vinci, que sempre levava em suas viagens. Quando ele morreu na França, em 1519, a obra virou item da realeza francesa, sendo exposta sem muito destaque no Palácio de Versalhes. Anos depois,
Napoleão teria ficado encantado com a obra, pendurando-a em um de seus aposentos. Só mais tarde, ela iria para o Louvre, de onde foi roubada em 1911. O crime gerou polêmica e o quadro virou notícia. Felizmente, ele foi recuperado. O autor do roubo foi Vincenzo Perugia, faxineiro do museu. Depois do roubo, Mona Lisa se tornou um quadro emblemático para a história da arte, um símbolo de obra valiosa. Mais de 500 anos depois de ter sido pintado, o quadro ainda é motivo de inúmeras versões e reinterpretações. Mas o mistério continua. Do que sorri Mona Lisa? Olha, é um livro que eu li recentemente, achei muito legal, chama-se Na Sala com Danusa, que é com a Danusa Leão, todo mundo conhece, uma figura conhecidíssima no Brasil, foi esposa do Samuel Weiner, né? E eu ganhei de uma prima minha, ela tinha esse livro, falou, lê, tal, é diferente. Eu confesso que no começo eu falei, vou ler o livro da Danusa, tal, ele fala sobre etiqueta, será que eu leio tal? Mas confesso que eu li o livro eu li o livro acho que em 2 horas, achei o máximo o livro. Ela fala questões muito interessantes de etiqueta em casa, no trabalho, no transporte público, com amigos, em festas. E eu acho que é um livro muito interessante. Todo mundo deveria ler para saber um pouco mais ter um pouco mais de comportamento, um pouco mais de educação, que às vezes a gente não tem por aí, né? Ela busca situações comuns, festas, aniversários, recepção, ou você na sua casa dando um jantar para amigos íntimos, etc. e tal. Ela busca esses vários momentos, né, da vida social. E ela dá várias dicas. Como ela é uma mulher muito viajada, muito educada, socialite também, então ela traz muitas dicas interessantes. Muitas delas até a gente já conhece, etc. e tal. Mas uma ou outra assim também, ela sempre traz uma coisa nova. Eu achei que valia a pena, acho que todo mundo deveria ler. É um livro que a gente não dá, de repente, num primeiro momento, uma importância, né? Vou ler um livro sobre etiqueta, mas eu achei o máximo. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje conversando com a professora Marlise Weisbrith, do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, nós estávamos falando no bloco anterior do José Cardoso Pires, do seu projeto estético e ideológico. Eu queria que a senhora falasse um pouco desse projeto. Bom, eu talvez colocando para você vai me entender bem. Se eu estiver sendo muito obscura, você me ajuda. Imagina. Você sabe perfeitamente que os pensadores, por exemplo, do projeto de Frankfurt, eles falavam muito dessa questão, né? Da questão de como é que o ideológico tomava forma, tomava forma nos projetos estéticos todos. Da indústria, né? Cultural, da chamada. Inclusive da indústria cultural. Uma das coisas que, então, até vou trazer à baila, é que o Zé Cardoso Pires, por exemplo, gostava muito de policial, romance policial. Então, aparentemente, ele está escrevendo um romance policial, mas, na verdade, o romance policial dele não é um romance policial. O que interessa não é descobrir quem é, por exemplo, o assassino, mas claro, por quê ou quais são as estruturas sociais que promovem determinados comportamentos, né? Então, ele, desde o começo, desde os primeiros textos dele, ele é um excelente contista. Numa obra de 18 livros, ele escreveu 5 livros de contos ao longo da sua vida, né? E ao mesmo tempo que ele escreveu 5 romances. Então, ele equilibrava bem as suas formas literárias. Então, a forma literária dele, ela era a representação profunda
do seu significado, do significado da sua crítica ideológica à sociedade portuguesa, que vivia numa ditadura. Claro. A ditadura mais longa do mundo ocidental, Claro. que foi a ditadura do século XX, né? Porque agora a gente já tem outros aí, por aí, né? Mas no caso da ditadura de Portugal, ela durou quase 50 anos, né? Então o José Cardoso Pires, para poder escrever e poder discutir os valores da sociedade portuguesa, ele encontrava formas. Daí a sugestão. Daí a sugestão e daí a adequação entre forma, entre aspas, e conteúdo. Ou seja, na verdade, ele vai usar um aparente tema, como por exemplo, do crime, mas para trabalhar as questões relacionadas às ações, digamos assim, dos agentes humanos portugueses naquele momento de uma ditadura militar. Por exemplo, só para dar um exemplo, ele quando vai discutir na Balada da Praia dos Cães, que é um dos livros dele, que não está incluído nesse trabalho, porque esse trabalho é um trabalho que pegou obras anteriores à Balada, pegou até a época que eu escrevi, que era o Dinossauro Excelentíssimo. Né? Na Balada Praia dos Cães, ele conta um crime que todo mundo conhecia, do tipo do crime do PC Farias aqui no Brasil. Só que, ao discutir esse crime, o que ele está discutindo? Toda a estrutura do poder e da política ditatorial de Portugal. E que perpassa, inclusive, os que são contra o regime. Porque os que são contra o regime introjetam as mesmas estruturas de poder. Então ele vai mostrando que, ao discutir o crime, que é um crime conhecido, ele não vai pegar a resolução do crime, que isso é o de menos. Né? Ele vai de tal modo, inclusive às vezes, confundir o leitor, que o leitor tem que fazer várias retomadas do próprio crime para ir percebendo os meandros da sociedade portuguesa. Então, na verdade, ele acaba fazendo uma crítica radical, seja à própria ditadura e àqueles que estão indo contra, que se opõem, mas porque retomando as estruturas dominantes. Porque ou seja, autoritárias. As ideologias dominantes, elas perpassam todas as camadas da sociedade. Nesse aspecto, professora, ele acaba não nos levando a um certo ceticismo. Olha, no sentido de, assim que... olha, a estrutura autoritária, ela está tão arraigada que até aqueles que são contra ela atrás pela porta da cozinha, digamos assim. Eu não digo, eu acho que é um ceticismo positivo, digamos assim. É um ceticismo que nós gostamos, que você gosta, que eu gosto, que é aquele ceticismo que faz a gente pensar. Não aceitar pura e simplesmente porque A ou B disse isso ou aquilo, né? Uma autoridade A ou B disse isso ou aquilo, mas um pensamento crítico. E daí a importância do pensamento da obra do José Cardoso Pires, porque ele aceitou todas as provocações. Assim como você provoca aqui, né? Ele aceitou todas as provocações e deu respostas, não definitivas, mas deu respostas para as provocações, né? Então ele faz, é um ceticismo produtivo, se é que existe. Positivo, né? No sentido... Produtivo no sentido de que o ceticismo ajuda a pensar e não embota não cair numa nadificação, numa espécie de nadificação. Exatamente. Agora eu queria perguntar qual é a importância do José para a nossa literatura atual, ou seja, o que nós podemos aprender ainda com ele? Olha, eu acho que o José Cardoso Pires, ele está lido a menos atualmente, né? Ele teve um momento de grande leitura, inclusive aqui no Brasil, foi antes do surgimento do Saramago, né? Do surgimento, porque o Saramago escreveu o primeiro livro antes do José Cardoso Pires. O primeiro dele é de 46 e o primeiro do José Cardoso é de 49. Só que ele não entrou no sistema literário. Ele escreveu o primeiro livro e ficou fora o Saramago, fora do sistema literário até a Revolução dos Cravos. Né? Ok. Depois nesse ele aspecto, entrou o José Cardoso Pires já estava nesse sistema. Completamente. Então, nesse momento,
o José Cardoso Pires era muito respeitado e muito lido em Portugal e inclusive no Brasil. Há vários estudos feitos no Brasil. O Brasil é um produtor de leituras críticas dos autores contemporâneos. Nós somos mais maleáveis, até pela distância, pelo Atlântico no meio do caminho, para a gente escrever sobre autores vivos. Né? Enquanto que os portugueses eles tendem a escrever, sobretudo sobre os autores já canônicos, já fixados na tradição. Então, o Zé Cardoso hoje ainda é um escritor extremamente instigante. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende com ele, por causa dessa capacidade muito forte de penetrar na sociedade ou nas estruturas da própria sociedade. Né? Então, é por isso que eu acho que ele ainda merece ser lido e de maneira muito qualificada. Okay. Professora, infelizmente nosso tempo está acabando e eu queria, não sei se você gostaria aí de mandar algum recado para os nossos espectadores, né, telespectadores. Eu sempre sou muito a favor da leitura, né? Eu acho que a leitura não só dos portugueses, mas dos brasileiros, a leitura dos escritores contemporâneos, afinal de contas a gente não pode só estudar o passado, tem que estudar o passado, sim, né? Até porque é no passado que se apoia o presente. Mas a gente tem que estudar os escritores contemporâneos. Então, eu acho que o Zé Cardoso Pires é nosso contemporâneo, numa certa medida. Né? E é por isso que eu queria dizer que vale a pena ler o José Cardoso Pires. Professora, muito obrigado. Então, fica aqui justamente a sugestão do livro, a sugestão metafórica em José Cardoso Pires, da professora Marlise Vaz Bride. E eu gostaria de agradecer a você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. Um livro que me marcou muito foi Gota d'Água, do Paulo Pontes e do Chico Buarque, né? Que se transformou numa peça de teatro, que foi também encenada aqui em pleno auge da ditadura militar, e que representou um libelo contra a censura na época, em favor da liberdade, não é? Além do que tem um ensaio que precede o livro, né? Que é um ensaio sobre como é que estava a cultura brasileira naqueles dias em que os militares não deixavam a gente pensar, cantar, se expor, contestar o regime, não é? Mas mesmo assim houve esta geração do Chico, do Paulo Pontes, do Milor Fernandes, da turma do Pasquim, do Jaguar, do Ziraldo, do Enfio, não é? Que de uma certa forma conseguiram arrebentar toda a pompa, toda aquela blindagem que os militares da época tentaram construir para construir um país desigual na época, né? Então eu acho que nós devemos todos muito, né, a Paulo Pontes especialmente, que é o autor, ao Flávio Rangel, que depois dirigiu a peça, a Bibi Ferreira, que foi uma das protagonistas da peça, um espetáculo que realmente marcou e era um espetáculo em favor da liberdade. São fatores que me levam ainda hoje a ter a postura, a dignidade que eu mantenho nas ações que eu tenho como profissional, como cidadão desse país. Quem não conhece o Cristo Redentor, sempre de braços abertos, protegendo o Rio de Janeiro e recebendo os turistas de todo o mundo. Mas o Cristo que você conhece hoje é diferente do projeto original. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara.
Talvez você não saiba, mas no projeto original, o Cristo aparecia segurando uma cruz na mão direita e o globo terrestre na mão esquerda. Outra modificação, o Cristo só foi coroado depois de perder um dedo, uma sobrancelha e um pedaço do lábio. Já adivinharam o porquê da coroa? Para-raios! A estátua ficou tão alta que é vítima das tempestades. O Cristo carioca foi eleito como uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno e tem 38 metros. Isso sem contar os outros 710 metros do próprio Corcovado. E mesmo com essa altura toda, nenhum acidente aconteceu durante os 5 anos de sua montagem. Opa, montagem? Pois é, o Cristo, na verdade, foi feito na França, desmontado e enviado em pedaços ao Brasil. Chegando aqui, a estátua foi montada de cima para baixo, primeiro a cabeça, depois o resto do corpo. O Cristo foi revestido por pequenos triângulos de pedra-sabão. Essas pedrinhas eram coladas em panos e aí sim levadas à estátua. O autor do projeto chamava-se Heitor Costa, já seu escultor foi o francês Paul Landowski. E agora, quem é o pai do Cristo? Até hoje, corre processo entre as famílias. E olha que o monumento começou a ser construído em 1921, como parte das celebrações de 100 anos da independência do Brasil. Entretanto, a ideia é antiga e já havia sido levada à Princesa Isabel em 1859. Quase 130 anos mais tarde, o Cristo Redentor foi inaugurado em 12 de outubro de 1931. Hoje, com 80 anos, o Cristo continua atraindo muitos turistas e sendo o principal cartão postal do Rio de Janeiro.